Olá, tudo bem? O meu nome é Bruno Cássaro e hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no canal. É este quadro a respeito do desafio de interpretação do tarô. Eu espero que vocês gostem muito, então já vou pedir para você deixar o seu like, para você também compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal se você não é inscrito. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho como funciona essas interpretações aí. Bom, gente, então esse quadro é novo, eu estou super empolgado. Ontem eu fiz uma postagem nos meus grupos, nas minhas redes sociais, de uma tiragem e pedi para que as pessoas comentassem essa tiragem. E eu espero assim, eu estava esperando assim que poucas pessoas comentassem e foi muito produtivo, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas deram pitacos adequados, outras foram não tão adequadas, mas foi muito legal. Vale aqui lembrar algumas ressalvas, tá? Essa leitura é uma leitura fictícia, então a gente não trabalha com intuição, a gente vai usar apenas a técnica para poder fazer a interpretação, tá? E também vale lembrar que é importante a gente se manter focado na pergunta, né? Que muitas pessoas responderam, mas não focaram na pergunta. Então vamos lá. A pergunta era: meu ex vai voltar? Meu ex vai voltar? Parece uma pergunta assim. Nossa, mas onde já se viu a pessoa perguntar se o ex vai voltar? Vai abrir o tarô para isso? O tarô é autoconhecimento, imagina. Então, gente, eu tenho uma premissa. E se você não concorda com ela, tudo bem, porque você está no teu direito. De que a gente pode perguntar para o tarô qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa pode ser perguntada para o tarô. Independente se tem um viés mais espiritual ou um viés mais pragmático, não importa. Eu sou muito pragmático nas minhas consultas e quando eu ensino também eu sou muito pragmático. E como a gente está trabalhando aqui com uma ferramenta que ela traz uma leitura de campo energético, uma ferramenta que é um oráculo, né? E a gente também vai trabalhar um pouco com o entendimento da energia dessa pessoa. No caso aqui é uma leitura fictícia, então não tem entendimento energético, não tem feeling, nenhum tipo de intuição, é puramente técnica, tá? O método que a gente propôs para fazer essa tiragem é um método muito utilizado, que é o método Peladan, tá? Peladan é um método de 5 cartas, onde a gente analisa os aspectos presentes, a gente analisa também o consulente, né? Dá um aconselhamento e faz uma projeção de futuro. Então vamos entender um pouquinho como é que foi essa jogada que a gente fez. Vai aparecer aqui do lado, ó. Então vamos lá. Na casa número 1, que a gente chama de aspecto positivo, saiu o imperador. Na casa número 2, que a gente chama de negativo, saiu o número 9, que é o eremita, tá? É importante observar que esse Peladan aqui, eu estou usando os termos positivo e negativo, né? Geralmente, quando eu dou aula, e os meus alunos sabem, eu mudo um pouco esse Peladan aqui para facilitar a vida, né? Eu coloco o que tem e o que não tem. Aqui no caso a gente está usando negativo e positivo como é o original do Peladan, tá? Quando a gente olha para o aspecto positivo, o que a gente está vendo aqui representado? Antes da gente analisar cada uma das posições, a gente primeiro precisa fazer uma pergunta. Qual é o plano de existência do ser humano no qual está reverberando essa questão? Então, meu ex vai voltar é uma pergunta que ela subentende o quê? Primeiro, que o ex foi embora. Se o ex foi embora, mostra o quê? Uma ruptura, um término de relacionamento. Se a gente pergunta, meu ex vai voltar, a consulente que está perguntando aqui, ela na verdade, ela está trazendo uma dúvida, ela está trazendo um questionamento deste relacionamento. E relacionamento é algo que só existe no plano físico. Então, aqui o aspecto de leitura que a gente vai utilizar é o aspecto material. Ah, Bruno, mas relacionamento é amor e não sei o que, não é emocional? Não, não é emocional, porque a gente está falando da convenção do relacionamento. Pode ser que eles voltem a ter um relacionamento, mas ambos continuem se odiando. Ou pode ser que eles estejam tão separados, tão distantes, mas continuem se amando. Então a gente não pode, quando fala de relacionamento, trazer para o âmbito emocional. A gente tem que trabalhar como se fosse um acordo, que é um acordo de convívio entre as partes. Então, acordos acontecem no plano material.
Combinado? Então a gente vai começar a olhar as cartas agora com um viés de plano material. Então, primeira coisa, o 4 na casa 1 é o imperador. O imperador fala dos aspectos positivos, tá? No Peladã, a gente tem essa linha transversal aqui, ó, formada pelas cartas Imperador, Torre e Eremita, que falam do presente. Então, essas cartas aqui, elas trazem uma menção hoje, ao estado hoje. A pergunta dela é: meu ex vai voltar? Ou seja, ela está perguntando a respeito do futuro. Então, a resposta da pergunta não está nessas 3 cartas. Muitos de vocês que mandaram erraram porque se focaram mais no presente. Mas o presente não está disponível, né? O presente, ele não está disponível, quer dizer, o futuro é o que nos agrega aqui. O presente, ele na verdade não vai trazer a resposta. No presente a resposta não está disponível. Prestem atenção nisso, que é uma dica importante. E a trave que a gente olha, né, é vertical, que é a carta 3, 16 e 14, é a trave que mostra o futuro. E o futuro também pode ser visto como uma forma de tendência, tá? A gente já vai analisar isso já já. Bom, então vamos lá. A primeira carta é um 4, um imperador, e está na posição 1, ou seja, nos aspectos de luz. Quando a gente olha para o âmbito material, o imperador nos aspectos de luz, ele indica uma situação que está parada, que está suspensa, onde não há mudança. Se não há mudança no presente, significa que esse ex não volta logo. Ele demora um tempo para voltar. Porque quando a gente olha o momento presente, a gente está olhando de hoje para, sei lá, 1 semana para frente, 2 semanas para frente, né? Então, esse momento presente aqui não tem mudança, não tem movimento de ação, tá? Mas umas pessoas postaram, publicaram e escreveram que o imperador aqui dizia que a consulente era muito rígida, que a consulente ela era muito dura na queda, sei lá. Teve várias colocações, né? Gente, aqui o imperador não está falando sobre a consulente. O imperador está falando sobre a questão, sobre o caso, sobre o fato, que seria a volta do ex. Então não há por que eu fazer um juízo de valor a respeito da personalidade da consulente olhando essa carta. Então preste atenção, a gente não está analisando a pessoa, a gente está analisando o fato. E muitos de vocês cometeram esse equívoco de focar na pessoa. Olha, ele vai voltar, mas você tem que insistir, porque você está vibrando o imperador. Não tem nada disso. Presta atenção, por favor, que aqui a gente está olhando o fato e não a pessoa, tá? Nem a relação em si, a gente está olhando a volta do ex, tá? Vamos para a próxima casa, que é a casa número 2, onde a gente vê vibrando um eremita. Eremita no negativo. O que mostra uma carta do eremita no negativo? O eremita, ele é uma carta que remete a uma pessoa que vai para um eremitério, né? Que vai viver sozinho, né? Que vai trabalhar a sua evolução espiritual através desse movimento da solidão. E o foco, né, nesse processo. Quando a gente olha o eremita vibrando na casa do negativo, a gente tem que olhar o que é que o eremita tem de pontos restritivos, né, de coisas que restringem, mas que provocam evolução. Então, uma coisa que restringe aqui, mas provoca a evolução, é a questão da solidão. Então aqui essa carta do eremita, ela está falando muito fortemente a respeito desse momento em que a consulente está sozinha. Então, eremita no negativo mostra uma solidão, mostra que esse consulente vibra um movimento de solidão no presente. Então ele está vibrando o imperador, né, dizendo que não tem mudança, que as coisas se mantêm como estão, e está vibrando também o eremita, mostrando que há uma solidão, que há talvez uma carência tamanha nesse consulente. Observa que as duas cartas elas se complementam aqui, né? Aí a gente tem que olhar a posição 3, que seria o aconselhamento. A posição 3, que é o aconselhamento. E na posição 3, por coincidência, saiu a imperatriz. E a imperatriz, nessa posição 3, aqui, dá um conselho para a consulente. Que remete o quê?
Lembra que a imperatriz é o princípio do gênero, que ela é aquela que realiza, que é empoderada, que se mantém sempre brilhante, sempre com atenção às questões de uma maneira muito prática, muito pragmática? Então, aqui o conselho é esse: olha, minha filha, você precisa parar de ficar nessa emoção tão vibrante de nostalgia, de saudade, e começar a fazer tua vida. Você precisa ser mais independente, você precisa buscar mais a sua prosperidade, né? Você precisa caminhar. Então, qual é o conselho para o consulente aqui? Ó, meu anjo, independente se ele vai voltar ou não, você precisa olhar mais para você e você precisa ter mais poder de ação. Você fica muito dependente da relação para realizar as coisas. Então você precisa se libertar dessa dependência. Eu só vou ser feliz se eu tiver o outro. Não, você pode ser feliz sozinha também. Basta você querer e basta você fazer por bem para que isso aconteça. Bom, e aí a gente vai para a posição 4, que sim, graças a Deus, chegou a resposta da pergunta. Então a resposta da pergunta está contida nessa carta, na carta da temperança. Carro do ovo. E por último, e não menos importante, inclusive essa carta que eu recomendo que você analise ela em primeiro lugar, tá? É a carta central, a número 5, que aqui no caso é a torre. E a torre e a carta central a gente não lê de acordo com o plano da pergunta. A gente não vai ler no plano material. Essa carta aqui sempre vai ser mental / emocional. A gente tem que juntar os dois parâmetros aí para poder fazer a interpretação. E o que essa torre mostra? Essa torre mostra que o consulente teve uma ruptura abrupta e que agora ele sofre muito com essa ruptura, porém ele ainda está identificado com a relação. Então esse sofrimento é algo que faz com que ela não consiga exercer o padrão imperatriz, que pede uma independência, que pede um empoderamento, que pede uma resolução de problemas através do poder da ação, da realização, e ela fica presa, né, nessa torre, sofrendo e, de certa forma, esperando acabar essa temperança por um milagre, né? Então, a gente vê aqui um consulente extremamente passivo, né? A gente tem o 4 aqui na casa do positivo, a gente tem o 16 aqui no centro, e a gente tem o 14 aqui também vibrando, né? Dentro do campo dele no futuro. Então veja que são 3 cartas de aspecto feminino, de 3 cartas de passividade, né? Quando a gente olha para o imperador aqui, é uma carta passiva, uma carta feminina. Bruno, como assim o imperador é feminino? Você não assistiu o último vídeo que eu postei aqui no canal, né? Então vai lá assistir o último vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Então, esse imperador aqui, mais essa temperança, são cartas que entornam o caldo, que seguram a situação. Bruno, mas aqui a gente está olhando para consulente. Não, a gente está olhando para a situação. Então, essa temperança aqui, não adianta eu falar para ela, olha, você tem que ter calma, paciência. Não, porque a calma e a paciência não vai resolver a vida dela. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que olhar para essa carta 3 aqui, que é a imperatriz, que é o aconselhamento, e seguir o caminho da resolução desse aconselhamento por ela mesma, né? Dessa questão por ela mesma. Outro conselho que a gente pode dar, a gente tira dessa carta 16. E aí não é um conselho material, não é um conselho que é para ela agir, é um conselho para ela refletir, né? E a carta 16 diz que o conselho é a carta 17, a estrela, porque ela não está vibrando numa carta de conselho, a 16, então a gente vai para a estrela. E a estrela, nessa posição, ela fala a respeito de reorientar-se. Ela fala a respeito de você usar as suas emoções, usar toda essa dor, todo esse sofrimento que ela está sentindo, para quê? Para construir algo, para produzir algo. Então, minha filha, não adianta você ficar esperando o ex voltar chorando, sofrendo e com essa dor incrustante, sendo que você deveria estar estudando, deveria estar trabalhando, deveria estar cuidando dos teus filhos. Então, vai fazer outras coisas. Esquece um pouco esse problema, tá? Respondendo, o ex volta em 3 meses? Sim ou não? Não, o ex não volta em 3 meses. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dá o like, já se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos.
Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Essa é a correção do nosso exercício, a gente vai fazer mais vezes isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam desse novo quadro e até a próxima vez.